A última lembrança que a gente vai ter do Val Kilmer no cinema, ela é emocional, ela é significativa e emblemática. O último papel que ele fez em vida foi reprisando o Iceman em Top Gun Maverick, filme sensacional e com uma justíssima homenagem por parte do Tom Cruise. Eu entendo que sem o Iceman, o Maverick não seria ninguém, nem dentro daquele contexto narrativo, como também até mesmo na iconografia do próprio personagem Maverick, como do próprio Tom Cruise, porque apesar de a gente ter, no caso do ator da franquia Missão Impossível, ter A Cor do Dinheiro e outros filmes que ele fez antes de chegar em Top Gun, foi Ases Indomáveis que catapultou o Tom Cruise para o estrelato que nós temos hoje. Então, se tem alguém que é muito grato ao Val Kilmer por existir e pela carreira que ele teve, com certeza é o Tom Cruise. Val Kilmer, infelizmente, partiu aos 65 anos. Ele foi acometido de uma pneumonia, mas em decorrência de todos os problemas que ele teve em função do câncer que afetou as pregas vocais. E não estranha o termo. A gente normalmente fala cordas vocais, mas, na verdade, foi redefinido como pregas. O pessoal da fonoaudiologia vai explicar melhor isso para você, se você tiver paciência e tempo. Mas o Val Kilmer, quando atuou no Top Gun Maverick, ele já estava com as pregas vocais muito comprometidas e há quem diga que se utilizou de recursos de inteligência artificial para que ele pudesse falar a última frase que ele pronunciou em uma cena de um filme, que foi quando ele pergunta para o Maverick quem que é o melhor piloto. O Val Kilmer, ele chamou atenção desde o seu começo em Hollywood. O Super Confidencial, Top Secret Super Confidencial de 1984, assista a esse filme porque é uma das coisas mais divertidas e engraçadas que nós temos no cinema. Ele brinca com a Guerra Fria, brinca com a teoria da conspiração de que Elvis Presley seria um agente norte-americano infiltrado para poder dar o drible nos russos, quando na verdade ele só era o cara bonitão que tocava, fazia música e interpretava para alegrar as tropas. O personagem do Val Kilmer nesse filme é focado nesse estereótipo, e no começo da carreira o Val Kilmer fez personagens que trabalhavam a imagem dele como sex symbol e fez isso com muita competência, passando obviamente por Ases Indomáveis e também por The Doors. O Kilmer fez um Jim Morrison espetacular. Muitos dizem que ele utilizou um método para incorporar o Jim Morrison dentro dos estúdios, que a personalidade dele foi totalmente alterada e ele basicamente incorpora o Jim Morrison no filme. É uma atuação realmente impressionante. A carreira do Val Kilmer no cinema foi muito bem sucedida. Ele tem como seu filme preferido Tombstone. Para quem gosta de western e um faroeste muito bem executado, a gente tem essa obra para recomendar para vocês. E também ele teve a chance de ser o Batman nos cinemas. Tem gente que não gosta muito da performance dele como Batman, mas não podemos dizer que ele não colocou a personalidade dele ao personagem, porque o Kilmer era um ator de muita personalidade. De novo, há quem diga que ele era uma personalidade difícil dentro dos cinemas, dentro dos bastidores, dentro do meio que ele se encontrava. Mas temos tantos atores difíceis em Hollywood, ele não seria o primeiro e nem seria o último a entrar nessa lista, porque a lista é longa. Val Kilmer não seria o primeiro Batman problemático da história do cinema, não é mesmo Christian Bale, que deu um trabalho danado nos sets de filmagem em várias outras produções. Enfim, quando uma personalidade como Val Kilmer vem a nos deixar enfrentando uma batalha de vida que é o câncer, não que a gente vá esquecer e obliterar tudo que o cara fez de errado, de polêmico, mas o que fica como última fotografia, a batalha que ele apresentou para o mundo, para algo que, sinceramente, a gente não deseja para ninguém. A gente não quer que as pessoas sejam acometidas desse tipo de doença, nem mesmo as piores pessoas do mundo. E sim, para quem me acompanha nesse canal de vídeos há mais tempo, sabe de quem que eu estou falando. Não é mesmo?
Sim, eu sou meio rançoso, desejo mal para as pessoas. Me condenem. Então, a gente tem que pensar na carreira do Val Kilmer como um ato de coragem no final, mas ao longo dessa carreira, algo muito bem sucedido. É um dos astros de sua geração, ao lado do próprio Tom Cruise, ao lado do Charlie Sheen, do Emílio Estevez, de tantos outros. E em uma era onde, basicamente, temos o Michael J. Fox para citar também como grande astro da década de 80, e em uma era onde o Tom Cruise foi aquele que foi o mais longe, a gente olha para o Val Kilmer e vê ele como um elemento impulsionador da carreira do Tom Cruise e de outras carreiras. A gente vai se lembrar do Val Kilmer como um cara que teve uma consistência em Hollywood daquilo que ele se propôs a fazer muito interessante, com atuações belíssimas, com performances fantásticas, e é isso que vai ficar como memória e legado para os fãs e para os seus pais. A gente tinha, hoje pela manhã, eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de abril, que foi a data da notícia da partida do Kilmer. No final do dia, agora são 17 horas e 28 minutos. Eu devo publicar esse vídeo na manhã de quinta-feira. Isso se eu não comentar sobre a estreia do São Paulo Libertadores em algum momento. Mas é importante a gente ter em mente como que o meio dele, as pessoas ao redor dele, dentro do coletivo de atores, estava comentando sobre a luta, a persistência, a personalidade e principalmente o talento que ele entregou para os cinemas. Ele é a cara dos anos 80, ele é a cara dos anos 90. E agora que ele não está mais entre nós, toda a obra dele vai se transformar em legado, e um legado positivo. Eu acredito que muitos que virão nas próximas gerações vão se inspirar, principalmente, e aí muito em particular, no Jim Morrison, que ele faz no The Doors, que é algo impressionante, e no Iceman, de Top Gun, Asas Indomáveis. A gente sabe o quão foi relevante e o quão foi importante a contribuição do Kilmer para o cinema norte-americano, para a popularização do cinema norte-americano ao redor do mundo, no contexto de a gente tem o início da era dos blockbusters na década de 70 com Tubarão e Star Wars, mas essa segunda leva de filmes é o que faz com que a gente tenha um cinema mainstream dos Estados Unidos mais alinhado com a cultura contemporânea, mas alinhado até mesmo com, alguns dizem, com a linguagem da era da MTV dentro dos cinemas. E o Kilmer é a imagem disso. Então, descanse em paz, um dos atores mais marcantes de sua geração, um ícone de cultura pop que agora tem um legado que é dele indissolúvel e bastante significativo para a galera da minha geração.